Satisfação em tê-los aqui. Imagens do Autódromo Orlando Moura, Circuito Internacional de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. É a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance. Os carros já posicionados para a volta de apresentação. Você vê o primeiro carro, o protótipo de Vitor Gens Rosa e João Santana. Pilotando Vitor Gens Rosa. Jair Bana é o segundo, Edemar Stedley, Fernando Stedley, o carro protótipo branco número 7 é o terceiro. No posicionamento do grid, o Maicon Tomiati, o protótipo azul de número 6, é o quarto no grid. O 11º, aliás, o quinto colocado é o Aloysio Moreira, o protótipo de número 11, ok? Então aí a volta, você vê aí os 5 primeiros, passando Gens, Jair Bana, Stedley, Maicon Tomiati, você vê aí Aloysio Moreira. Número 14, vermelho, azul e branco, é do José Augusto Rapchan, que vai fazer dupla com o Marco Romanini, faz a estreia dele no Endurance. Ele que participa do Brasileiro de Marcas e Pilotos, conseguiu aí as 2 últimas vitórias no campeonato, você vê aí. José Augusto Rapchan passando agora. É a volta de apresentação. Carro de número 52, que você viu passando aí, é do Eduardo Prado e do Fernando Rebelato, dupla de pilotos. É a apresentação do Endurance. É a quarta etapa. Lembrando que o Endurance tem a classificação geral e a classificação por categoria. São 4 categorias. A primeira categoria é o Gran Turismo e protótipos da FIA, Federação Internacional de Automobilismo. Na categoria 1, categoria 2 já é os protótipos nacionais, até 2.001 cilindradas, com motor turbo. Categoria 3, que aí já é com menos potência. E a categoria 4, você vê aí Fuscas, você viu aí um Fiat Uno passando, você vê aí um Gol, é na categoria 4. Então, portanto, 4 categorias e tem também a classificação geral de prova. Aí os carros se posicionando na reta dos boxes. A formatação, a largada, a bandeira verde, mais uma etapa do Brasileiro de Endurance no National Sport Channel. Imagem colorida e repleta, eles vão esmerilhar na primeira curva. É uma curva de baixa. Aí a saída de curva. Gens Rosa é o primeiro protótipo de número 46. Vitor Gens Rosa. Vitor Gens Rosa, que está aí na categoria, disputando a categoria 3. Aí a volta, a primeira volta. 3 horas de prova. Você revê a largada. O pelotão intermediário, primeiro toque ali. E aí o bololô de carros. E aí o pelotão da frente. Jair Bana passando. Daí Jair Bana, da Bana Pneus. Jair Bana e o filho, Beto Bana. Circuito de baixa velocidade, hein? Circuito travado, circuito Orlando Moura, de Campo Grande. 2 retas. 2 grandes retas, né? Essa que você vê aí, que é a reta de largada, a reta dos boxes. E a reta oposta. E nas 2 extremidades do circuito, a sequência de curvas de alta, curvas de baixa. O circuito tem um desenho, um formato de um grampo de segurança, um saxofone, enfim, uma coisa interessante. O traçado do Orlando Moura foi baseado no traçado do circuito de Londrina, que são considerados os 2 circuitos mais travados do automobilismo brasileiro. Tá aí, Jair Bana, fazendo a pressão dele. Vitor Gens Rosa é o primeiro. O segundo
É Fernando Stedley, o terceiro Jair Bana. Esse que você vê azul aí de número 6. Com o seu protótipo é Maicon Tumiati. Rapichão passando. Oswaldo Ferreira Júnior passando também. Carro de número 52 que você vê aí é de Eduardo Prado. É um Vectra da equipe Chevrolet. Aí a tocada do Eduardo Prado. Expectativa de 3 horas de prova. Opa, lá no fundo da tela você vê bandeira amarela, é um carro amarelo. É o protótipo Predador de Jair Bana. Parou ali, hein? Ao que tudo indica, não vai voltar na prova não. Eu estava dizendo, o Vitor Gens Rosa, que é o líder da prova, protótipo de número 46, ele disputa pela categoria 1. Faz dupla com João Santana. Aí você vê o final de prova do Jair Bana. Ele que largou na segunda posição. Protótipo de número 36, o protótipo Predador. E aí você vê a tocada de Maicon Tumiati, paranaense Tumiati. E atrás dele, o protótipo de número 14, esse é o 6, o azul. Atrás dele, já colando ali, pressionando em busca de uma posição, José Augusto Rapichão, que você vê aí agora inteiraço na sua tela. Desfilando na tela do NSC, faz a curva. Bandeira amarela ainda. Bandeira amarela. Levando em consideração a parada ali, o posicionamento do carro do protótipo Predador, do Jair Bana. E aí o safety car na pista. Safety car na pista. Para retirada do carro do Jair Bana, que parece que não vai seguir inchado, não vai ter sequência de prova para ele não, hein? Aí você vê, ó, Vitor Gens Rosa, atrás do safety car, o líder da prova, ele que foi o pole. Protótipo de número 7, do Fernando Stedley. E você vê aí o carro de número 96. 96 é do Marcos Paioli, hein? Marcos Paioli e do Renato Pereira Júnior, a dupla de pilotos. Carro de número Corsa, de número 96. Olha, a roda dele ali. Perdeu a roda o carro de número 96, o Corsa, que você vê aí, ó, do Marcos Paioli. Marcos Paioli vai ter que largar a corrida. Início de prova, você vê. Quebra do Jair Bana, protótipo amarelo e branco de número 36 e final de prova para o carro Corsa que você vê aí, ó. De número 96, Marcos Paioli abandonando a prova. Esse que você vê aí é o Fusca, o 65. A gente já vai conferir aqui. É do Nilson Sintra. Do Nilson Sintra. Nilson Sintra e José Ribeiro, que disputam pela categoria 4. Aí você vê o carro de número 51, de Dilcer e Gotti. Tá aí o safety car ainda, esperando a retirada dos dois carros. Do Paioli, carro de número 96, o Corsa, e o protótipo Predador do Jair Bana, da Bana Pneus. Você vê inteiraço na sua tela. Em close, hein? Os carros do Endurance, Campeonato Brasileiro de Endurance, quarta etapa, Circuito Orlando Moura, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse que você vê o carro de número 84. É o carro dos Nogueira. A categoria, disputam pela categoria 2. É o Beto Nogueira e o Bob Nogueira. Olha ele aí de novo. Carro de número 84. Esse Fiat Uno amarelo. Carro de número 54, a gente vai identificando para os amigos de todo o Brasil. Carro de número 56,
do Ferter e do Jennings. Eles disputam pela categoria 4. Tá aí safety car ainda, sendo guinchado o Corsa do Marcos Paioli. Ficou na brita, perdeu a roda, hein? Perdeu a roda. E aí, enquanto não houver aí a retirada dos carros do Marcos Paioli, o Corsa de número 96 e o protótipo Predador do Jair Bana de número 36, o safety car continua na pista. E eles vão desfilando pelo Autódromo Orlando Moura, na quarta etapa do Endurance, onde vale a resistência, o equipamento, a habilidade e a competência dos pilotos, o trabalho de equipe. Lembrando que duplas, trios, é uma prova de longa duração, 3 horas de prova. E a chegada de mais um carro para tentar retirar ali, o carro do Marcos Paioli. Enquanto você vê aí, ó, o protótipo, bonito protótipo do Vitor Gens Rosa. É um MCR Turbo. Esse que você vê aí é o Vectra, de número 52. Do Eduardo Prado e do Fernando Rebelato. Eles vão aí desfilando no autódromo. Você vê aí esse carro de número 51. É do Dilser e do Gotti, que disputam pela categoria 4. É o Ricardo Dilser e o Fernando Gotti. Tá aí o carro sendo guinchado. Tá difícil de guinchar esse carro, hein? Tá difícil de guinchar esse carro. Enquanto isso, safety car na pista. Lembrando que a pole foi do Vitor Gens Rosa, o Jair Bana na segunda posição, os Stedleys, Edemar e Fernando Stedley, conseguiram o terceiro posto no grid na largada. O Maicon Tumiati, protótipo azul que você vê no fundo da tela do NSC agora aí, contornando, fazendo a curva para a chegada da reta dos boxes, saiu na quarta posição. Aí o Gens Rosa, o Stedley é o segundo, é o branco, Maicon azul é o terceiro, Rapichon é o quarto, Oswaldo Ferreira Júnior, protótipo branco 11, é o quinto. E esse carro que você vê inteiraço na sua tela é o carro de número 74, que a gente vai identificar para os amigos do NSC. É a quarta etapa do Endurance. O 74 que você vê aí é do Gabriel Correia e do Rafael Correia. Aí você vê, ó. Ele é o último colocado, carro de número 21. É do Eliel e do Eliezer Oliveira, de Brasília. E parece que agora o safety car saiu da pista, hein? Ainda não, ainda não. O carro está lá no guincho. Daqui a pouco, já, o safety car vai sinalizar e vai entrar nos boxes. Aí teremos a sequência de prova. Estamos agora na oitava volta da quarta etapa do Brasileiro de Endurance. Autódromo Orlando Moura, cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Safety car ainda na pista, bandeira amarela que você vê no canto da tela. Aí entram na sequência de curvas. Você vê um protótipo verde de número 16. É do Benedetti e do Camargo. Disputa pela categoria 1. É o Carlos Benedetti e o César Camargo. Os gaúchos do Rio Grande do Sul. Protótipo de número 16. Aí ainda, safety car na pista. E o desfile dos protótipos do Endurance brasileiro. Quarta etapa. Campeonato de 2007. A terceira etapa que teve a vitória do Jair Bana. E do filho, do Beto Bana, a dupla. Do protótipo Predador de número 36, que já está fora da prova.
Na primeira volta, problemas mecânicos e fora da prova o Jair Bana. Safety car na pista ainda, a imagem colorida na tela do NSC, dos protótipos do Endurance. Aí, a reta de largada, a reta dos boxes, a curva de baixa, circuito que tem poucos pontos de ultrapassagem, muito calor, muita poeira, e aí isso influi bastante no rendimento, no equipamento. E aí fica aí a cargo dos pilotos e técnicos e mecânicos o trabalho de resistência e durabilidade dos carros do Endurance. Já tivemos duas baixas no início de prova. Carro de número 96, o Corsa de Marcos Paioli. E o protótipo do Jair Bana de número 36. Ainda na pista, o safety car. Ainda na pista, a expectativa se continua ou não na pista. A quebra do Marcos Paioli, da roda que saiu, que perdeu o carro de Corsa de número 96, foi na terceira volta. Muita dificuldade no trabalho ali de retirada do carro, na brita, foi parar na brita. Enquanto isso, os carros vão fazendo aí, aquecendo os pneus, mantendo o giro dos motores. Na imagem cheia e colorida do Endurance, para os amigos de todo o Brasil, aquele abraço. Tá aí a reta oposta. É uma subida e depois uma descida para um mergulho, uma sequência de curva de alta. Aí Vitor Gens Rosa, Stedley, Michael Tumiati, Rapchan. Esse aí é o protótipo de número 16 do Carlos Benedetti, do César Camargo. A roda ali, ó. Você viu? É a roda do Marcos Paioli, do Corsa do Marcos Paioli. A roda não, o pneu, né? Tá aí contornando a curva de baixo, o biquinho. E depois do biquinho, desse bico aí, a reta de largada. Safety car na pista ainda. Muita demora para a relargada da prova. Interessante você ver esse Fusca aí, ó. Disputa pela categoria 4. É o Sintra. Nilson Sintra e José Ribeiro. Safety car ainda na pista. Bandeira amarela na pista ainda. Safety car contornando a curva de baixa. E a expectativa, né, da saída do carro, do safety car, que é norma, é do regulamento. Enquanto não houver, aí você vê, ó, a roda, pneu do carro do Marcos Paioli, o Corsa de número 96. Eles contornam mais uma curva, fazem o biquinho. Já não há visualização do safety car. Vamos ver agora a bandeira. Valendo, bandeira verde! Sequência de prova do Endurance. Tudo bem agora. Vitor Gens Rosa passando, Stedley o segundo, Tumiati é o terceiro, Rapchan é o quarto. Oswaldo Ferreira Júnior, protótipo branco do número 11, é o quinto colocado. O 16, protótipo de número 16 do Carlos Benedetti, do César Camargo, você vê aí, ó. E olha, a pressão do Vectra atrás, hein? A pressão do Vectra, de Eduardo Prado e de Fernando Rebelato. Tá aí Gens Rosa. É um MCR Turbo. Vai passando para você o carro de número 51 e o carro de número 56. O 51 é dos Oliveira. Pela categoria 4. E o Eliezer Oliveira e o Eliel Oliveira. Aí passando Oswaldo Ferreira Júnior.
que ocupa a 5ª posição na prova. Aí Maicon Tumiati contornando. E na tangência com o protótipo Spider. Atrás dele José Augusto Rapchan, que hoje tem um parceiro que estreia no Endurance, que é o Marco Romanini, que venceu as 2 últimas etapas do Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos, o jovem piloto paranaense. Aí você vê a tocada de Oswaldo Ferreira Júnior. Protótipo bonito, branco, 11, que ocupa aí a 4ª posição na prova. Aí você vê Carlos Benedetti. É o protótipo verde de número 16. Opa! Rodada bonita, fritou pneu, segurou no braço, segurou no braço! Carro de número 51. Que disputa a categoria 4, Ricardo Dilcer. Vitor Gensrosa, o garoto do Rio Grande do Sul. Ele que faz dupla com João Santana. Tocando bonito. Disputando pela categoria 1. Ele que tem o Vitor Gensrosa, que você vê aí, piloto, líder da 4ª etapa do Brasileiro de Endurance. Ele tem 10 pontos na primeira etapa, 15 na segunda etapa. Não pontuou na terceira etapa, que foi no Paraná. E, portanto, ele tem aí 25 pontos no campeonato. Esse carro que você vê, o protótipo MCR Turbo. Turbinado, turbinado, turbinado. E vai inteiraço. Você vê, ó, raspando o asfalto do circuito Orlando Moura, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na 4ª etapa do Endurance. 3 horas de prova. E atrás dele, Stedley. Fernando Stedley. Aí a tocada do líder da prova. Na segunda posição, o protótipo branco de número 7 de Fernando Stedley. Stedley que largou na 3ª posição no grid. Stedley que disputa pela categoria 3. É protótipo também. Esse disputa pela categoria 1, Vitor Gensrosa. E na categoria 3, temos aí vários concorrentes, maior número de pilotos do que na categoria 1. E os irmãos Stedley, representando o Rio Grande do Sul. Eles têm aí 4 pontos na primeira etapa, 12 pontos na segunda, não correram na terceira etapa, na última etapa. Portanto, eles têm aí 16 pontos até agora no campeonato. E esse que você... Meus amigos do NSC estão assistindo aí a performance do Fernando Stedley, do Rio Grande do Sul, que ocupa o 2º posto, a 2ª colocação na 4ª etapa do Brasileiro de Endurance. Aí contornando a liderança tranquila de Vitor Gensrosa, o MCR Turbo. Na geral, na segunda posição você vê Fernando Stedley, tranquilo também. E fica a expectativa para a 3ª posição da prova. É a 4ª etapa do Brasileiro de Endurance. Circuito Orlando Moura, que tem poucos pontos de ultrapassagem. Até agora nós não vimos no pelotão da frente nenhuma real possibilidade de ultrapassagem. Os carros estão espalhados. Você vê aí a passagem do Stedley, que ocupa a 2ª posição, e na 3ª posição vem o protótipo azul de número 6 do paranaense Maicon Tumiati. É um protótipo Spider Volkswagen. Maicon Tumiati que faz dupla com José Rolfing Ramos, o José Ramos. É o protótipo azul de número 6. Esse é o 2º colocado, é o Stedley do Rio Grande do Sul. Passando o Vitor Gensrosa, também do Rio Grande do Sul. Automobilismo brasileiro muito forte nessas categorias do Paraná para baixo. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E é claro que São Paulo também. Mas muitos pilotos do Paraná, muitos pilotos de Santa Catarina e muitos pilotos do Rio Grande do Sul.
Tá aí Maicon Tumiati rasgando as retas dos boxes, roncando os pneus, roncando os motores. Aí vai para a curva, vai para a tangência. Maicon Tumiati, curva de baixa, na saída ali da reta dos boxes. Também tranquilo na terceira posição, hein? Só mais atrás vai aparecendo agora o protótipo de número 14 do José Augusto Rapchan. Rapchan que disputa também pela categoria 3. José Augusto Rapchan, protótipo de número 14, que tem como parceiros o Carlos Silva e hoje o Marco Romanini como fazendo dupla com ele. Ele que não correu a primeira etapa, não correu a segunda etapa, marcou 10 pontos na terceira etapa. Olha aí! Roda no ar! Roda no ar! Roda no ar! Na curva! Você viu? E aí a tocada do Maicon Tumiati. Carro de número 74 que disputa pela categoria 4. Que você viu ali com a roda no ar. Categoria de muitas inscrições também, muitos pilotos inscritos nessa categoria do Endurance. Que é o carro do Rafael Correia e do Gabriel Correia. Aí Tumiati na terceira posição, tocada tranquila do protótipo azul, bonito esse protótipo, hein? É um protótipo Spider Volkswagen. É a quarta etapa do Brasileiro de Endurance. Você vê o Zé Augusto Rapchan na outra perna da curva. Ele abre agora para pegar a tangência, efetuando a curva. Vai chegando agora nos retardatários, vai aplicando uma volta, hein? O Tumiati. Você vê o carro de número 52 do Eduardo Prado e do Fernando Rebelato. Você vê aí o Vectra. Bonito esse Vectra, hein? Carro de número 52. Ele disputa pela categoria 2. É um carro turbinado. O Eduardo Prado e Fernando Rebelato que ganharam a primeira etapa na categoria 2. Ganharam 20 pontos pela categoria 2. Lideram a categoria 2, hein? A primeira etapa e a segunda etapa. E pontuaram, chegaram em segundo na terceira etapa. Estão bem no campeonato esse carro aí, pela categoria. Lembrando que na Endurance temos 4 categorias, dependendo do equipamento dos carros, dos protótipos. Esse corre pela categoria 2 e é o líder. Tá aí a tocada do protótipo 16, do Carlos Benedetti e do César Camargo. Aí o Vectra. Andando muito esse Vectra, hein? Andando muito, andando muito. Curva de baixa. Redondo na curva. Faz a tangência com tranquilidade. Sobe na zebra. Faz o biquinho. Vai rasgar a reta dos boxes. Eduardo Prado. Rasgando a reta dos boxes. E aí você vê o Fusca. É o Fusca de número 65 do Nilson Sintra. Interessante, né? Esse é o Nilson Sintra, que disputa pela categoria 4. Você vê aí, ó. Todo mexidão o Fusca, hein? Todo mexidão. Andando muito esse Fusca. Andando muito Fusca vermelho de Nilson Sintra. Vai na zebra. Usa tudo da pista que tem direito o Fusca de Nilson Sintra. Aí de novo você vê o desempenho do Nilson Sintra, que disputa campeonato pela categoria 4.
E aí você vê de novo, esse disputa pela categoria 2, na frente do Nilson Sintra, o Vectra 52 do Eduardo Prado. Executaram a reta oposta, agora vão para a curva de alta. Redonda da curva, hein? Bem na tangência. Você vê o desempenho de Nilson Sintra. Agora a redução para a curva de baixa. Sobe na zebra. Usa a zebra novamente. Aí a sequência de curvas de baixa que antecedem a reta dos boxes, a reta de largada. O ronco do motor do Fusca de Nilson Sintra. E aí o líder da prova, Vitor Gens Rosa. Aí a sinalização, ó, pode passar, tá certo, é do regulamento. Opa, ele sinalizou, a curva foi de baixa, ele espalhou e abriu. Tá a passagem do líder, o carro de número 51, do Ricardo Dilser, que disputa pela categoria 4. E aí ultrapassagem, uma volta em cima dele do líder da prova, que você vê aí, ó, o MCR Turbo, que vai encontrando já os retardatários, aplicando volta. Passou pelo Dilser e agora vai em cima do carro 84. Já vai passar, já passou. Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, passando pelo carro de número 84, que disputa pela categoria 2. Mexidão também, hein? Mexidão esse carro também. Do Beto Nogueira, de São Paulo, do Bob Nogueira, que disputa pela categoria 2. É o Endurance. Quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance para os amigos do National Sports Channel. Isto é esporte. Lembrando que o automobilismo brasileiro tem privilégios aqui no NSC. É a Copa Clio, Brasileiro de Marcas e Pilotos. É Stock Car Júnior. É o Endurance que vocês estão curtindo aí na tela do NSC. Moto Velocidade. E aí a ultrapassagem de Stedley, o segundo colocado na prova. Contornando a curva, Eduardo Prado, Vectra, que disputa o Endurance pela categoria 2. Carros turbinados, protótipos e carros de turismo. 2001 cilindradas, motor com turbo, hein? Aí você vê o Vectra, preparadaço. Contornando mais uma curva ali. Aí você vê, ó, o Eduardo Prado aí, ó. O detalhe bonito do NSC. Opa! Foi pra Brita, Brita, vai voltar! Eduardo Prado levantou poeira, pegou grama. E voltou. Foi falar nele, tava vindo bem na prova, Saiu da pista e conseguiu voltar. Você vê aí agora o carro de número 52 do Fernando Rebelato. Tá aí, ó. A equipe Vectra. Aí a tocada do Eduardo. Eduardo Prado. Disputa pela categoria 2. Ele que venceu as duas primeiras, chegou em segundo na terceira etapa. Tá bem no campeonato. É o líder da categoria 2 no Endurance. Ele que tem aí como concorrente o Beto Nogueira, que é o carro de número 84. E também o Ricardo Dilser, que é o carro de número 52. Aí você vê a performance do Gol, carro de número 21. Tá aí a tangência, a curva, se aproximando do carro de número 84 do Beto Nogueira, de São Paulo. Aí você vê a tocada do Gol, o 21, que é do Oliveira e do Oliveira.
que é exatamente disputa a categoria 4, que a gente vai passar já para vocês, que é a categoria do Eliezer Oliveira e do Eliel Oliveira. Carro de número 21 que você vê aí, ó. É do Eliel Oliveira tocando aí. Eliel, que está disputando a categoria 4 e está bem também. 2 vitórias nas 2 primeiras etapas. Depois não correu na terceira. Na última etapa, no Paraná, ele não correu. Mas conseguiu 2 vitórias na categoria, pela categoria 4, você vê aí, ó. Eliel Oliveira. 2 vitórias no campeonato. Esta é a 4ª etapa do Brasileiro de Endurance. Aí você vê o desempenho do Eliel Oliveira. Carro de número 21. Que disputa pela categoria 4. Ele que tem aí como concorrente o carro de número 51 do Ricardo Dilser. A picape do Ricardo Dilser, que é o carro de número 51 da equipe Chevrolet. E também tem como concorrente na categoria 4 o carro do Marcos Paioli, do Renato Pereira, da Graziela Paioli, que está fora da prova. Tá aí o desempenho de Eliel Oliveira. Contornando, fazendo uma curva de baixa. Mais uma curva. Circuito de baixa velocidade, circuito travado, circuito Orlando Moura. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a 4ª etapa. Faz o biquinho que antecede a reta dos boxes. Michael Tumiati atrás. Tá na geral, tá em terceiro. Vai passar o protótipo azul de número 6. Esse que você vê aí, quase rodando na pista, segurando na tangência. O carro de número 56, que já está com o para-choque avariado. É o carro do Vetter, Peter Vetter. Carro de número 56, que disputa pela categoria 4. Lembrando aos amigos que o Endurance tem 4 categorias, dependendo do equipamento, do carro, do protótipo, da potência do motor. Olha aí, a roda no ar, roda no ar. Segura no braço e vai rasgar a reta dos boxes. Peter Vetter. E aí, o pneu tá fumando, o pneu tá fumando, o pneu tá fumando. O pneu tá fumando no carro 52 do Eduardo Prado, do Fernando Rebelato, hein? Ele que disputa pela categoria 2. Ele que tem como concorrente Beto Nogueira e Bob Nogueira. O carro de número 84. Parece que vai abandonar, hein? Parece que vai abandonar. Tá aí o problema Fernando Rebelato. Problemas no semi-eixo do Vectra, hein? Problemas no semi-eixo do Vectra. Você vê aí, Peter Vetter. Olha o Vetter aí, com o Uno. Ele que representa o Mato Grosso do Sul. Duela com o Rafael Correia, o goiano, pelo 2º lugar na categoria 4. Lembrando que o Fusca, do Nilson Sintra, o Fusca de número 65, também concorre pela categoria 4, que você vê lá atrás, ó. O Fusca vermelho tá bem na prova, hein? Tá bem na prova. Esse que você vê aí é o carro de número 51. Embaixo aí, você vê. É o problema do Endurance, né? É uma prova de durabilidade. Saber manter o equipamento 3 horas de prova. Sempre há problemas técnicos, problemas mecânicos. E aí você vê o carro de número 51 do Ricardo Dilser com problemas. Ele que disputa pela categoria 4 também. Tá, você vê Ricardo Dilser. E atrás dele Michael Tumiati, que disputa pela categoria 3. Aí o Dilser aí, ó. Carro de número 51. Do Ricardo Dilser, que ocupa a 2ª colocação no campeonato. 10 pontos na primeira etapa. Venceu a 2ª etapa. E chegou em 2º. Portanto, faz um bom campeonato, Ricardo Dilser. Faz a volta a equipe Chevrolet. Faz o biquinho. Michael Tumiati está na frente. Protótipo azul que você viu ali. Protótipo azul de número 6. Esse que você vê aí, ó.
disputa pela categoria 2. É o Beto Nogueira. O paulista Beto Nogueira, que faz dupla com o Bob Nogueira. Ele não pontuou na primeira etapa, não pontuou na segunda e venceu a última etapa. Venceu a última etapa pela categoria 2. Esse também é turbinado, 2001 cilindradas, motor turbo. Turbo compressor. Tá aí fazendo a curva. Curva de baixa. Vai para uma sequência agora de curva no circuito de Orlando Moura. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É a quarta etapa do Brasileiro de Endurance. Tá aí o desempenho, a performance de Bob Nogueira. Vai na parte externa da curva. Ganha tangência para a curva de baixa. E aí você vê o Fusca de Nilson Sintra. O carro de número 65. Tá bem na prova, redondinho, redondinho. Ultrapassou o carro do Peter Fetter. O Fiat Uno amarelo que você vê atrás desse Fusca. O carro de número 56. Esse é o de número 65 do Nilson Sintra e do José Ribeiro. E aí você vê José Augusto Rapchan, protótipo de número 14. Nilson Sintra no seu Fuscão. E atrás dele, no plano do fundo da tela, o Fiat Uno amarelo do gaúcho Peter Fetter. José Augusto Rapchan. Você vê desfilando na tela do NSC no meio da tela. Vai para a tangência da curva, curva de alta. Mergulha, desliza, pega a tangência e sobe. Tá aí a performance de José Augusto Rapchan, que tem hoje como parceiro Marco Romanini. Fazendo a sua estreia no Endurance em 2007. O jovem piloto do Paraná, que participa também do Marcas e Pilotos, Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos. Venceu as duas últimas etapas, de ponta a ponta, diga-se de passagem. Aí José Augusto Rapchan passando. E a tocada nervosa do Fusca vermelho de Nilson Sintra. Olha o Nilson Sintra encostando no Rapchan, hein? Tá abusado o Nilson Sintra. Que beleza, que imagem legal. Olha aí. Já botou por dentro. Vai ganhar tangência, ultrapassagem. Vai cair do rendimento do Rapchan, hein? Cai consideravelmente o rendimento do Zé Augusto Rapchan. O protótipo de número 14. Daí o Rapchan se arrastando na pista, foi ultrapassado facilmente. Aí você vê o líder da prova, Vitor Gens Rosa do MCR Turbo. Tranquilo, absoluto na prova. Tá aí o detalhe para você. Do garoto do Rio Grande do Sul. Ele que faz dupla com o João Santana. Você vê, revê, ó, a placa da carenagem da picape Chevrolet de número 51 do Ricardo Dilser. E aí, a tocada tranquila do MCR Turbo de Vitor Gens Rosa. 3 horas de prova. É a quarta etapa do Brasileiro de Endurance. A durabilidade, a mecânica, a disposição dos pilotos, o entrosamento entre as duplas, os trios de pilotagem, os mecânicos, a estratégia de corrida, a hora da troca dos pilotos, a hora do reabastecimento. Aí você vê Maicon Tumiati. Maicon Tumiati, que é o terceiro na classificação geral. Ele que disputa pela categoria 3 o Brasileiro de Marcas e Pilotos, o paranaense Maicon Tumiati. Aí a tocada, o azul bonito
do protótipo Spider Volkswagen do Michael Tumiati. Ele que é o líder até agora dessa categoria no Endurance, a categoria 3, hein? Venceu a primeira etapa, venceu a segunda, não pontuou na terceira e está bem na prova hoje. Bandeira azul, bandeira azul. Bandeira azul sinalizando ali a ultrapassagem de quem está melhor na pista, quem está mais inteiro na pista. Ele vai se aproximando do carro de número 21 de Eliel Oliveira. Vai chegando ali para fazer mais uma ultrapassagem. Aí o Tumiati. Redondo. Ofereceu, abriu ali. Eliel Oliveira. Eliel, que disputa pela categoria 4 também. Mais carros pela categoria 4, hein? Na pista hoje no Orlando Moura. Geralmente a categoria 3, a categoria 4 é que tem o maior número de inscritos. Aí você vê rasgando a reta do Orlando Moura, Michael Tumiati. Inteiraço na sua tela, no meio da tela. Vai para o canto para ganhar a tangência na curva de baixa. É uma curva de baixíssima velocidade. Quase um cotovelo. Vai para a sequência de curvas. Uma curva um pouco mais aberta. Assume aí a tangência. O tracionamento melhor para fazer a tangência de curva. Vai desfilando, tranquilo. O Spider Volkswagen de Michael Tumiati. Esse que você vê aí é Stedley. Stedley que estava posicionado como segundo colocado na prova. Ele que largou na terceira posição no grid. Fernando Stedley. A performance do protótipo de Fernando Stedley, protótipo de número 7. Vai chegando ali o Rapchan, vai se aproximando do Zé Augusto Rapchan, hein? E aí bandeira azul, já avisaram pro Rapchan que o Stedley tá chegando, você vê aí, ó. Também um protótipo Spider Volkswagen. Abriu o Rapchan, Rapchan não tá legal na prova, hein? O protótipo 14 que abriu agora que você vê aí, ó, azul, branco e vermelho. Passou tranquilo o Stedley. Ele que é o segundo colocado na prova. Protótipo Spider Volkswagen, que disputa pela categoria 2. Disputa pela categoria 2. Digo, pela categoria 3. Stedley pela 3, está em terceiro colocado do campeonato. Conseguiu marcar 4 pontos na primeira etapa. 12 pontos na segunda etapa. E não correu a terceira etapa, o Stedley. Não correu no Paraná. Lembrando sempre que a pontuação no Endurance é para os 10 primeiros, todos pontuam. O primeiro colocado ganha 20 pontos. O segundo colocado ganha 15 pontos. O terceiro colocado ganha 12 pontos. O quarto colocado aí começa a descer de 2 em 2. O quarto ganha 10 pontos. O quinto colocado ganha 8 pontos. O sexto colocado ganha 6 pontos. O sétimo colocado ganha 4 pontos. Olha o Stedley aí. O oitavo colocado ganha 3 pontos. O nono colocado ganha 2 pontos. E o 10º colocado ganha 1 ponto. Aí o Stedley se aproximando. Problema ali com o Vitor Gens Rosa, hein? O líder da prova está com problema ali. Pegou ali, retardatários pegou o Sintra e pegou também o carro de número 21 do Bob Oliveira. Aí chegou o Stedley. Stedley encostou no Vitor Gens Rosa. Agora sim,
Agora vale duelo. Abriu Gens Rosa. Vai ficar bonito para Fernando Stedley. Os dois duelam pela primeira posição da prova. Você vê o protótipo MCR Turbo. Vai fechar a porta, vai trancar a porta. O Spider branco está atrás. Na curva de baixa. A curva de baixa encostou. Ele demorou para ultrapassar o Vitor Gens Rosa. Parece que caiu o rendimento do carro. Ele abriu, passou Stedley. Sinalizou, passou com muita facilidade. Problema no carro do Vitor Gens Rosa, hein? Problema no carro do Vitor Gens Rosa, que foi o pole liderando a prova tranquilamente. Agora perde a primeira posição. Novo líder da prova, Fernando Stedley, do protótipo Spider Volkswagen. O branco de número 7. Como caiu o rendimento do Vitor Gens Rosa? Aí é o Michael Tomiati. É a performance do Michael Tomiati. E agora fica a expectativa de troca de pilotos. Fica a expectativa, o Fernando Stedley tem que entregar o carro para o irmão. E o Vitor Gens Rosa, o que tudo indica, vai trocar e vai ceder o carro para a pilotagem do João Santana. Três horas de prova. É o Endurance brasileiro. São os protótipos aí, a bandeira azul, pedindo a ultrapassagem. O retardatário abrir para ultrapassagem. E vai abrindo. O carro amarelo Fiat Uno é do Peter Ferter, do Rio Grande do Sul. E o carro de número 21, esse que você viu aí, ó, passando aí, atrás do Michael Tomiati, é do Bob Oliveira. Ele que disputa pela categoria 4. Tá aí a passagem tranquila do Michael Tomiati. Tá bem na prova também o Michael, hein? Tá muito bem na prova. É a quarta etapa do Endurance. Aí o Vitor Gens Rosa, que caiu muito de rendimento. Fica a expectativa se vai pro boxe ou não vai. Ele que foi o pole. Lento agora na pista. O garoto do Rio Grande do Sul. Passando Stedley, o líder da prova. Esse é o vice-líder, o segundo colocado, Vitor Gens Rosa. Vai para a curva de alta. Na subida agora, mais uma tangência de curva. Curva de baixa agora. Abre para fazer. Curva aguda. Sequência agora, sinuosa do circuito Orlando Moura, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É a pilotagem do vice-líder da prova. Contornando o biquinho enquanto o Stedley passou. Passou e sumiu da tela do NSC. Aparece rasgando a reta dos boxes. O vice-líder, agora o líder, é Stedley. Fernando Stedley, que tem como parceiro Edemar Stedley. Os dois representando o Rio Grande do Sul com o protótipo Spider Volkswagen. Interessante é que o Stedley, um mora no Rio Grande do Sul e o Edemar mora em Mato Grosso do Sul, né? Mas ele representa, faz dupla com o irmão, representando aí, você vê, passando e representando o Rio Grande do Sul, o líder da prova. Tá aí a performance de Stedley. Vai dar mais uma volta no Vitor Gens Rosa, hein? Vai dar mais uma volta. Vitor Gens, que é o carro de número 46, que foi o pole, foi o grid. Por incrível que pareça, vai tomar mais uma volta do líder da prova. E aí, bandeira azul. Fiscal de prova você viu ali sinalizando. Agora a pilotagem é do João Santana, do protótipo 46. Você vê o Sintra, o Fusca 65 fazendo a ultrapassagem ali do Nilson Sintra. Ele que disputa pela categoria 4 do Endurance. Aí o Edemar Stedley agora. É o Edemar que está tocando agora. Protótipo Spider.
de número 7. Vitor Gens passando ali pelo carro de número 21 do Bob Oliveira. Esse que você vê aí, ó. A passagem do Edemar Stedley. Vai na curva de baixa. Os dois juntos. Tá aí rasgando a reta. Querendo achar um ponto de ultrapassagem o Stedley. Na curva de baixa. João Santana não abre, hein? Depois que trocou de piloto, deu uma mexida no carro no box, parece que melhorou o rendimento do protótipo 46 MCR Turbo. Agora sim ele abriu e sinalizou. E agradeceu, Edemar. Isso é bonito no Endurance. O jogo limpo. Ele viu, abriu. Pode passar, pode passar. E a tocada de Edemar Stedley. Esse é Maicon Tomiati. Tomiati tem segundo na prova, hein? Está na segunda posição. Tá aí a tocada do paranaense Maicon Tomiati. Já tivemos o abandono no início da prova do Jair Bana, da Bana Pneus, protótipo Predador de número 36. O Corsa do Marcos Paioli, que foi parar na brita, perdeu a roda, carro de número 96. Enfim, várias quebras. É uma Endurance, prova de longa duração, onde a resistência da máquina, a condução do piloto, o trabalho dos técnicos e mecânicos conta muito. A prova de resistência, de durabilidade. Tivemos a rodada do César Godinho, do protótipo 16. O abandono do protótipo de número 11, do Aloysio Moreira e do Oswaldo Ferreira Júnior. Protótipo branco, começou bem na prova. E aí o Maicon Tomiati. Tranquilo. Aí você vê a briga, o duelo entre o Bob Oliveira e o Peter Vetter, o Fiat Uno amarelo lá no fundo, e esse carro preto que você vê aí. E no meio deles o Maicon Tomiati. O Maicon que está bem na prova. O Maicon que está bem no campeonato. O Maicon que está na segunda posição da prova. O protótipo azul de número 6. Faz a curva de baixa. Ele que tem no melhor tempo 1:31 segundos 527 milésimos. Esse é Vitor Gens Rosa e João Santana, pilotagem de João Santana agora. Vitor Gens largou, foi o pole, estava liderando, perdeu o rendimento, o carro, foi ultrapassado pelo Stedley, foi para os boxes, trocou de piloto, esse é o João Santana. E aí o líder, Edemar Stedley, que completa a prova. Quem começou foi o irmão, o Fernando Stedley. Passando o João Santana. Vai fazer a curva de alta, esparrama. Não segura tanto na tangência. Agora uma curva fechada, a curva de baixa, reduz. Vai na sequência de curvas aí, na parte sinuosa de curva de baixa do circuito Orlando Moura, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a quarta etapa do Endurance. Líder passando. E aí fica a expectativa para o posicionamento da prova do João Santana, que você vê o protótipo MCR Turbo de número 46, que está na terceira posição, hein? Está na terceira posição. Tomou volta do líder, mas está na terceira posição. E fez um tempo espetacular. O melhor tempo até agora foi do carro do protótipo de número 46, do João Santana e do Vitor Gens Rosa, com 1 minuto, 30 segundos e 510 milésimos de segundo. Esse é o líder da prova, o Stedley, que tem como melhor volta 1 minuto, 31 segundos, 355 milésimos. Não é mais o Fernando que está pilotando, agora é o Edemar, né? É o Edemar, o irmão. O Fernando começou a prova, largou em terceiro, foi chegando, conquistando posições. Jair Bana era o segundo no protótipo, Predador abandonou, bem no início da prova mesmo. E aí facilitou as coisas para os irmãos Stedley. É redondo, esparrama na curva. Sobe. É para a curva de baixa. Reduz. Mantém a tangência. Mais uma perna de curva.
completa o biquinho que antecede a reta dos boxes, roncando os pneus do protótipo Spider Volkswagen, do líder da prova, quarta etapa do Endurance, Edemar Stedley. Protótipo bonito, hein? A tocada do Stedley. E aí você vê a briga do carro ali que passou, o carro de número 84, que é do Bob Nogueira. Bob Nogueira, que disputa pela categoria 2, está bem na prova. Aí você viu ali aquela parte branca. É um cimento que colocaram ali, porque houve uma rodada do Marcos Paioli, deixou óleo na pista, e aí o pessoal deixou um cimento ali. Aí você vê Ricardo Dilser passando em frente do líder da prova, que é esse daí, ó, que é o Stedley, o Edemar. É a picape do Ricardo Dilser, carro de número 51, que disputa pela categoria 4. A ultrapassagem do Stedley. O Dilser, que está exatamente na 7ª posição na prova, picape, e esse Vectra vermelho que você vê de número 84 aí vermelho, ele está ocupando a 6ª posição na prova. Então é mais uma volta do líder da prova, passando agora pelo 6º colocado. Aí o Stedley, ele vai se aproximar agora, depois do Nogueira, do Chevrolet 84, do Vectra 84 vermelho que você viu aí, esse carro aí, o protótipo Spider, ele vai se aproximar do Fusca do Nilson Sintra, o carro de número 65, é o próximo. E aí, a comemoração, a vitória, o final de prova. O final de prova, não deu nem para chegar no Sintra. Bandeira quadriculada para ele, vitória de Edemar Stedley e Fernando Stedley, protótipo Spider Volkswagen, representando o Rio Grande do Sul na 4ª etapa do Endurance. Você vê agora a chegada de Maicon Tumiati. Maicon Tumiati vai chegando, o protótipo Spider azul, número 6. Disputa pela categoria 3 também, hein? Vai contornando na sequência de curvas de baixa. Ele vai para mais uma perna de curva, faz o biquinho e vai ganhar a bandeira quadriculada. É a 2ª posição. 2ª posição na geral, na classificação geral, Maicon Tumiati. Aí o vencedor na geral, a vibração de Edemar Stedley. 20 pontos do campeonato, hein? 20 pontos para ele no campeonato. Stedley, que disputa pela categoria 3. É a mesma categoria do Maicon Tumiati, que também disputa pela categoria 3. E aí, ó, fica marcando 20 pontos. Subiu um pouquinho agora a classificação na geral, hein? Agora, ó, a dupla Stedley, o protótipo branco de número 7, do Edemar Stedley, do Fernando Stedley, tem 36 pontos no campeonato. Com esse resultado, a 2ª posição do protótipo azul, de número 6, o Spider, do Maicon Tumiati e do Roberto Ramos, do Paraná. Opa, rodada do Peter Fetter aí, fritou pneu, hein? É o líder da categoria 3 com 55 pontos, que chegou hoje em 2º lugar aqui na 4ª etapa do Endurance. Esse é o Peter Fetter. Este é o vencedor da 4ª etapa, que ocupa a 3ª posição na categoria 3 do Endurance brasileiro. Fernando Stedley, Edemar Stedley. E aí a vibração dos mecânicos, a comemoração do vencedor da 4ª etapa. E atrás dele chegando ali, não na 2ª posição, mas chegando o carro de número 84, o Vectra, do Bob Nogueira, que disputa pela categoria 2. Na geral, a classificação da 4ª etapa ficou assim: Irmãos Stedley em primeiro, na 2ª posição, Maicon Tumiati e Roberto Ramos, protótipo Spider azul de número 6. Na 3ª posição, João Santana e Vitor James Rosa, protótipo MCR Turbo de número 46. Na 4ª posição, José Augusto Rapchan e Marco Romanini, protótipo de número 14. Na 5ª posição, o Fusca de Nilson Sintra, carro de número 65. Na 6ª posição, Bob Nogueira e Roberto Nogueira, o Vectra de número 84.
festa do pódio, a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance. Bonito aí, ó. Os 5 primeiros colocados, o quinto colocado ali, representando ali o carro Fusca de número 65, o Fusca vermelho, recebendo a premiação Nilson Sintra, que disputa pela categoria 4, hein? Parabéns para você, Nilson. Bela corrida do Nilson Sintra com seu Fusca vermelho. Tá aí recebendo o troféu. Chegou na 5ª posição no geral. Ele que disputa pela categoria 4. Na 4ª posição, José Augusto Rapchan e Marco Romanini. Romanini é o garoto, recebendo, é a primeira participação dele no Endurance, chegou na 4ª posição, protótipo de número 14. Eles que disputam pela categoria 3. Na 3ª posição, João Santana e Vitor Gens. Vitor Gens é o garoto, o João Santana é o mais experiente, é o pai do Vitor Gens. Recebendo pela 3ª posição, categoria 1 disputam. Na 2ª posição, recebendo a dupla Maicon Tumiati e Roberto Ramos. Protótipo azul de número 6, Spider, categoria 3, na 2ª posição. E na 1ª posição, os irmãos Stedley. Os irmãos Stedley que também disputam pela categoria 3 no Endurance. Vitória, Fernando Stedley e Edemar Stedley. A festa do pódio do Campeonato Brasileiro de Endurance, 4ª etapa, para os amigos do NSC, National Sport Channel. Isto é esporte.